Queria estar trazendo aqui ainda vai ter mais louvores. Vai entrando aí, por favor, vai dando glória, vai se manifestando. Mas alguém virou para mim hoje e falou: Pastor Neumar, os pastores que estão fechando as igrejas são pastores que têm pouca fé. Alguém virou para mim e me fez essa colocação. E eu preferi responder essa pergunta aqui nesta live com você. Na verdade, as igrejas, elas estão cumprindo um decreto que na verdade acabou sendo um decreto nacional. Não foi nem regional. Mundial, né? É um decreto mundial aqui que o pastor Mardi está falando, né? E não tem nada a ver com pastores de pouca fé. Eu acho, pastor Mardi, que a grande verdade é que nesse exato momento de luta, de dificuldade, que vai aparecer a verdadeira igreja. Você aí que está na tua casa, agora que está nos ouvindo, sentado no sofá, tem gente que possa estar até dentro de um caminhão, né? Está parada aí em algum lugar para esperando a carga, enfim, num hotel, numa fazenda, não sei, né? Você aí é a igreja. Nós somos a igreja, né? E é no momento de dificuldade que a igreja aparece e demonstra a sua força, né? Tem muita gente que vai no templo, no templo, na denominação, mas não é temente a Deus, não é igreja, né? Hoje nós não podemos estar no templo, mas a verdadeira igreja ainda continua, seja nos lares, seja no trabalho, seja na caverna, seja onde for. Os verdadeiros cristãos, eles jamais perdem a fé, eles se unem, eles se tornam mais fortes do que antes, e o nome do Senhor é glorificado. Mas o mais interessante que eu queria colocar aqui dessa palavra introdutória é que nós estamos voltando às origens por causa dessa praga chamada Covid-19. Por um período, é lógico. Estamos voltando à origem como, pastor Neumar? Nós estamos fazendo o que a igreja primitiva fazia, a igreja na época de Jesus, né? E eu trouxe aqui algumas informações para nós. Primeiro, a igreja primitiva, ela reunia no templo e nas casas. Hoje nós não podemos nos reunir no templo, paredes, para cultuar Deus, mas nós podemos reunir aqui, olha que bênção, no Facebook, você aí na tua casa, eu na minha, nós estamos conectados no mesmo propósito, que é levantar um grande clamor a Deus nesta noite. Amém? Então a igreja primitiva se reunia tanto no templo como nas casas. Nós vemos isso lá em Atos capítulo 2 e capítulo 5. Segundo, eles se reuniam todos os dias para perseverarem na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Todos os dias eles se reuniam. O que eu quero deixar aqui para você? Todos os dias você não está levando a sua família no templo, mas você na tua casa, você pode abrir a Bíblia, cantar louvores, reunir com sua família, com os seus filhos e cultuar a Deus. Isso é o que os nossos irmãos dos primórdios do cristianismo faziam e nós fazemos até hoje, o famoso culto no lar, né? Quando a Bíblia diz que eles reuniam no templo e nas casas, é importante deixar esse esclarecimento. É importante entender que existia um templo só. Não é verdade, pastor Mate?
Não existia igual aqui em Formosa vários templos, em cada bairro tem um templo da Assembleia de Deus Madureira, né? Naquela época, mais de 2000 anos atrás, existia um templo só. E quando a Bíblia fala isso aqui, ó, é importante dizermos isso. Pastor, qual é a prova disso? Lá em Deuteronômio, capítulo 12, Levítico, capítulo 17, onde lá vai dizer que só poderia existir um altar e também só poderia existir um local de culto. Naquela época, irmãos, a igreja primitiva, ela só existia um templo, como eu já falei, e era em Jerusalém esse templo, né? E quando a Bíblia diz que a igreja se reunia no templo, na verdade não era no templo, né, pastor Márcio? Eles se reuniam no pátio, né? Isso aqui não tem segredo nenhum, mas eu queria deixar isso claro, né? No templo só entravam os sacerdotes e o sumo sacerdote. Os cristãos, eles não podiam entrar no templo. Amém? Os cristãos se reuniam na onde, pastor? Os cristãos, eles se reuniam no pátio exterior, que era o terceiro pátio, né? Então existia o templo, que era onde o sacerdote e o sumo sacerdote entrava, né? Que só eles poderiam acessar. Existia o pátio das mulheres, que os homens não poderiam ter acesso, mas só as mulheres poderiam ter acesso. E existia o terceiro pátio, que eram os pátios conhecidos como o pátio dos gentios, aonde na verdade era uma praça pública em Jerusalém, do lado do templo, onde os judeus de vários lugares do mundo iam para lá para fazer as suas orações, seus louvores, enfim. Amém? Quando Paulo começa a expandir o evangelho, muitas pessoas que eram de mais distantes, eles não poderiam ir no templo. E eles cultuavam aonde? Aonde que eram os cultos, né? O lugar que eles realizavam seus cultos, na verdade, era nas suas casas, como eu e você estamos fazendo agora. Eu queria deixar esse esclarecimento bíblico. Isso que nós estamos fazendo, estamos sim, fechamos a porta do templo para obedecer uma orientação dos nossas autoridades. Isso é bíblico, né? Mas a igreja do Senhor, ela continua louvando a Deus, adorando a Deus, clamando a Deus, seja onde for, irmãos. Você ir na tua casa, esta noite você vai sentir muito forte a presença de Deus. Se você entender que você está no culto, a sua casa hoje se tornou o templo do Senhor Jesus. Esse espaço que nós estamos aqui hoje é o templo do Senhor Jesus. Amém? Estamos vivendo um momento que não podemos estar no templo, mas o culto continua no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu espero ter esclarecido isso aí. E nós estamos, pastor Mardi, com muita fé. Nós estamos crendo que Deus, Ele vai continuar fazendo maravilhas, fazendo proezas na nossa vida. Irmãos,